Doutora Geisa, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. A doutora Geisa, ela é médica, eu coloquei clínica geral, ela falou, nossa, clínica geral, claro que é, porque trabalha com clínica geral, pediatra, homeopata, fez psicossomática, fez psicanálise, e é uma estudante, colega nossa no curso lá da Nova Ciência do Instituto Bem. A gente está sempre conversando, pelo menos uma vez por mês, a gente está sempre juntos nos corredores. Ela já deu aula no curso pra gente, aulas excelentes, etc. Além de colega, é uma amiga pessoal. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigada. A prevalência hoje do autismo é preocupante, o crescimento. É muito Esses dados são muito preocupantes. Por que está crescendo tanto o autismo, doutora Geisa? Olha, pra você ter uma ideia, Baldan, eu sou formada há 32 anos. Quando eu me formei, era um caso ou outro que chegava ao consultório. Hoje é muito frequente chegar de 1 a 2 casos novos por mês ao consultório. O que é que eu comecei a estudar muito, até porque meu filho mais velho, que hoje está com 19 anos, ele estava no espectro autista e ele saiu do espectro autista, o meu filho mais velho. Nós sabemos que, eu já vou comentar várias coisas, o meu filho mais velho saiu do espectro autista, mas ainda tem traços. Tá? Nós não admitimos ainda a cura do autismo, até porque nós não sabemos o que é cura, porque os parâmetros são feitos juntos aos normotípicos, que também têm problemas, mas vamos lá. Estudos mostram que de 30, 40 anos para cá, nós temos tido uma carga tóxica ambiental que tem sido aumentada exponencialmente. E essa carga tóxica acomete a gestante. Então, essa gestante já começa a sua gravidez intoxicada. O autismo é doença? Tem cura? Na realidade, se sai do espectro autista. Mas então, pode se parar com os cuidados, a tendência é voltar. Exatamente. Eu brinco muito com os pais que funciona como alergia. Alergia não tem cura, tem controle. Então, da mesma forma, hoje nós sabemos que o espectro autista, ele primeiro tem uma herdabilidade, ou seja, tem uma herança que se passa que chega a 70%, 90%. Não se configura ainda quais fatores genéticos estejam associados. Mas tem um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, da Simon Foundation, que em fevereiro de 2019, agora, o mês passado, soltou um artigo grande onde eles estão associando 1.054 genes ao espectro autista. Por isso mesmo que muito provavelmente estamos tendo, entre aspas, uma epidemia de autismo, porque os nossos genes estão se alterando. Agora a pergunta que não quer calar, doutora Geisa, em relação, até copiando um pouco o doutor Laí Ribeiro, que ele fala muito da epigenética, e com razão, é a pergunta que inclusive já fizeram lá na chamada do programa. O que tem a ver o autismo com agrotóxicos? Eu ampliaria a pergunta não só por agrotóxicos, mas também pelos metais pesados não existe, metais tóxicos, né, questão de vírus, bactérias, toxinas, ou seja, a importância de se desintoxicar no tratamento do autismo, porque a mãe estando contaminada, sobretudo com glifosato e etc., e outros agrotóxicos, e também com toxinas de metais tóxicos, essa epigenética favorece o crescimento do autismo. Não estou errado? Não, você está certo. Primeiro, foi feito um estudo na Califórnia, isso já são alguns anos, se não me engano são 9, 10 anos, com placentas e cordão umbilical, e não se encontrou nenhum que não contivesse produtos tóxicos ao bebê. A placenta que tinha menos toxicidade tinha 102 elementos tóxicos, para você ter uma ideia. Então, assim, você perguntou especificamente do agrotóxico, e nós sabemos que o agrotóxico é algo seríssimo. Ele é composto de solvente, metal pesado, antibiótico e antifúngico. Os metais tóxicos, os metais pesados,
na tabela periódica, eles estão ali entre o chumbo e o cromo, e eles têm uma configuração onde eles competem com as enzimas nas reações químicas no nosso corpo. Só para vocês terem uma ideia, o excesso de cloro e flúor pode justamente competir com o iodo e impedir que o iodo chegue na tireoide e dar tireoidite. O excesso de chumbo compete com o cálcio e vai para o osso, entra chumbo o chumbo ao invés do cálcio no osso, e nós temos justamente fraturas, osteopenia, osteoporose. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um processo inflamatório crônico nas células, que impede justamente que os nutrientes passem a sua informação para a célula e ela trabalhe bem. Por exemplo, o níquel é um grande disruptor endócrino e as pessoas têm muito níquel. Eu tenho pedido no sangue e na urina, que até anos atrás praticamente não dava positivo para metais, e era mais saliva mesmo, sempre foi saliva, que nós sempre configuramos como a melhor forma diagnóstica de metais, e hoje eu estou tendo pacientes com excesso de flúor na urina, com excesso de níquel, com excesso alumínio. Alumínio está seríssimo, e o alumínio se deposita em tecido gorduroso. Cérebro, inclusive. 60% do nosso cérebro é tecido gorduroso. 25% desses 60% é colesterol. O alumínio adora justamente ficar no tecido gorduroso. E já sabemos hoje que o alumínio e o chumbo estão em crianças autistas em número elevado, ou seja, nós encontramos demais crianças com metais pesados no cérebro. O Edivando Abreu, falando em tóxicos, a zeólita então seria bom para isso? Eu mesmo respondo, obviamente que inclusive faz parte do nosso protocolo de tratamento, né? Nós temos justamente colocado, meus pacientes sabem disso, eu tenho colocado a zeólita, porque ela tem um efeito significativo na retirada de metais pesados. Vou dar uma dica só, dá licença. Claro. Vou dar uma dica. Gente, coentro tira metal pesado. Coentro tira alumínio. Coentro tira mercúrio, tira níquel e tira cádmio. Precisa ser tintura ou pode ser o chá também, né? Pode ser o chá, pode ser a plantinha in natura, pode ser a tintura. O coentro é maravilhoso. E a clorofila também, a clorela. A clorela, a espirulina, isso, a zeólita, tudo associado. A gente associa e fala, mas o que é bom? Tudo é bom. Tudo pode ajudar no tratamento. Não é isso, doutor? Exatamente. Isso é chamada medicina integrativa. Medicina integrativa leva em consideração vários aspectos do desenvolvimento da medicina e levando-se várias técnicas e uma ajudando a outra. Outro dia, infelizmente, o homeopata falou assim, a gente não pode saber porque depois não sabe o que curou. A gente não está afim de ficar fazendo pesquisa para saber o que curou. Curando o paciente é a coisa mais importante, né? Quando é o meu filho, Baldan, quando é o meu filho... Faz tudo, não, né? Exatamente, eu vou atrás, a gente precisa tomar cuidado porque tem alguns erros justamente que a gente não pode cometer. Nós temos que buscar informações. Nós temos que buscar o que sabidamente já está configurado. Nós temos que ir em busca o tempo todo, mas quando é o nosso filho, a gente comete muitas vezes até erros de não enxergar, não querer ver, não querer admitir, e nós não podemos cometer esse erro. Como é que se vê rapidamente, doutora, uma pessoa com espectro que tem tendência ou que tem um traço do espectro autista? Como é que se avalia uma mãe para perceber no seu filho? Atraso na fala, atraso no desenvolvimento escolar? Olha, quanto mais precoce a gente puder fazer o diagnóstico, melhor. Mas só o checklist. Então, vamos lá. A partir da amamentação, você já busque o olhar da criança. A criança naturalmente se constitui como sujeito buscando o olhar da mãe, buscando o olhar de quem o amamenta.
A criança que não fixa olhar, a criança que tem dificuldade para manter o vínculo de olhar, é uma criança que a gente tem que observar com cuidado. Criança que tem hiperestesia, o que é isso? Criança que não aguenta ser colocada no colo, criança que é extremamente seletiva para comer, criança que se assusta demais com sons, porque nós sabemos hoje que o autismo está ligado a uma hiperestesia. São crianças que têm que o transtorno por ruídos é muito severo. É muita sensibilidade. Muito. Né? Crianças autistas são hipersensíveis. Crianças que demoram para falar é uma parcela, mas tem crianças que não demoram, sabe? Tem crianças que falam mais cedo e depois param de falar, porque há um acúmulo de toxinas que vai inflamando o cérebro, e é muito frequente os pais relatarem: meu filho teve desenvolvimento aparentemente normal até 1 ano, 1 ano e 4, quando então começou o processo de regressão ou parada da evolução. E isso a gente começa a associar a entrada de processos de elementos inflamatórios, desde do timerosal, que a gente precisa tomar cuidado, o mercúrio, tomar cuidado para não se contaminar, tá? Até mesmo mães, por exemplo, que tiram amálgama de mercúrio durante gestação. O mercúrio contamina a cabecinha da criança, contamina a célula. Né? É terrível, o mercúrio é neurotóxico. O leite de vaca, hoje nós sabemos que a quantidade de crianças autistas que não conseguem fazer justamente a metabolização da caseína é muito alto. O glúten é altamente inflamatório. Então nós temos que diminuir a incidência de glúten para essas crianças. A frutose, ao invés de suco de frutas, investir em frutas para comer. A frutose leva sim a uma toxicidade com inflamação maior do cérebro. O transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade e o autismo, eles caminham os 3 juntinhos, são 3 irmãozinhos. Nós estamos falando de inflamação crônica cerebral. Não é só o agrotóxico, que já é gravíssimo. Nós temos que tomar cuidado com solventes como um todo. Os produtos de limpeza são um problema gravíssimo para a criança autista. O tal do slime, eu tenho até um vídeo, acho que de uma paciente, em que ela relata... 10 minutinhos do programa. É uma paciente que o filho brincou com slime e começou a ter uma hiperreatividade, a criança andava com um comportamento agressivo e só melhorou quando fizemos a desintoxicação por solvente, foi seríssimo. Antes de colocar os filmes, porque a gente já está a 15 minutos do final do programa, seria bom a gente falar como se trata e como se consegue bons resultados. Obviamente com desintoxicação, na realidade, o tratamento... Mudança de nutrição, tirando os alergênicos, principalmente de lactose. É um tratamento multifatorial. Glúten, nós temos desde o tratamento com retirada de metais pesados, com retirada de solventes, de parasitas. Essas crianças são muito mais sujeitas a problemas parasitários, e nós temos uma questão que precisa colocar essas crianças em terapia ocupacional, fazer acompanhamento pelo método ABA, tem o método Padovan, que foi desenvolvido por uma grande fonoaudióloga, Beatriz Padovan, que ajuda demais por causa da neuroplasticidade cerebral. Nós vamos colocando novas informações. O tratamento do autismo é possível, sim, e quanto mais precocemente enfrentarmos que meu filho tem algo diferente, o meu em especial, ele não aguentava ficar no meu colo, ele chorava demais, era hipersensibilidade ao toque, depois ficou muito seletivo para comer.
começou a falar aos 3 anos. E o que eu fiz? Eu tirei o leite de vaca, tirei o glúten, comecei rapidamente. Na época eu não conhecia a zeólita, então era o coentro, era a clorofila. Eu pus para fazer circo, pus para fazer teatro. Eu via que tinha uma dificuldade. Tem dificuldade de coordenação? Vamos fazer natação, vamos fazer atividades. Psicoterapia foi a vida inteira. O meu filho me chamou a atenção não só porque foi falar tarde, mas porque ele não brincava com outras crianças. Ele preferia estar com os adultos. Ele se afastava, as crianças brincando juntas, ele se afastava. Ele não brincava de carrinhos, ele arrumava os carrinhos. Ele ficava com a rodinha. Então, você precisa observar bem, porque os sinais existem. Felipe, vamos colocar o primeiro filme sobre depoimento de uma mãe de uma criança autista, por favor. Olá, meu nome é Karina, eu sou farmacêutica, eu sou mãe do Danilo. O Danilo, ele tá dentro do espectro autista, tá? O Danilo tem 5 anos, ele é um autista não verbal. Ele foi diagnosticado pela doutora Geisa com 1 ano e 8 meses. E eu não dou nenhum tipo de medicação alopática para o Danilo. O Danilo só é tratado com homeopatia. Bom, o seguinte, há 3 meses mais ou menos, a doutora Geisa iniciou o tratamento de detox com o Danilo, né? Usando os aparelhos Hidrovitalis, PC Zapper, e a gente começou a observar uma melhora muito grande no comportamento do Danilo. O Danilo, ele é um autista que, assim, ele quando se irrita, ele grita muito, ele se autolesiona, ele fica muito irritado, muito bravo, ele chuta o chão, fica nervoso, se machuca, né? E com esse tratamento, né, há 3 meses, os quadros têm diminuído, ele tem melhorado, o comportamento dele tá muito melhor, ele tá mais calmo, ele na escola tá melhor, nas terapias ele tá muito melhor, ele tá muito mais atento, ele tá seguindo melhor os comandos que eu passo para ele, né, que as terapeutas passam, enfim, as atividades propostas para a idade dele. Eu tô muito satisfeita, a gente tá muito feliz e a gente aqui, assim, com o acompanhamento da doutora Geisa, a gente faz as desintoxicações necessárias, a gente vê o resultado, né, depois que é feito, no outro dia. Bom, tem umas 2 semanas mais ou menos, eu dei uma slime pro Danilo. E depois de 12 horas que ele estava brincando com aquela slime, né, o Danilo é muito sensorial, e depois de 12 horas eu observei que ele começou a ficar muito agitado, muito nervoso. Conversei com a doutora Geisa e ela pediu para que eu observasse alguma coisa na alimentação e no meio ambiente. O Danilo, ele tem muita sensibilidade alimentar, né, e observei que não tinha nada de diferente. E aí eu notei que tinha sido aquela slime. Resumindo, ele se intoxicou com aquela slime, com os produtos que tem naquela geleca, né, os solventes. Eu fui na doutora Geisa, ela aplicou, né, fez a sessão de detox. Bom, no dia seguinte ele já estava muito melhor, muito mais calmo. Por isso a gente resolveu comprar os aparelhos. Como ele é um autista muito sensível, acaba se intoxicando muito facilmente. Então, assim, você vai sair, você vai para algum lugar. Então, assim, a gente achou melhor, enfim, comprar os aparelhos e ter os aparelhos para poder fazer em casa, né? A doutora vai acompanhando, vai passando as orientações e a gente vai usando, né? E hoje o resultado, graças a Deus, está muito melhor. Então, é isso aí, né? A importância de fazer isso, porque assim, muitas pessoas falam em comprovações científicas, né? As respostas que eu tenho, né, como mãe, como farmacêutica, é assim, no dia a dia, né, nos resultados diários do seu filho. Não dá para esperar 5, 10, 15, 20 anos para você esperar uma resposta. A gente trabalha com o que a gente tem hoje, né? E a gente sabe que essas intoxicações são muito fortes, né? Trazem muitos problemas cerebrais, né? Muitas inflamações cerebrais. Isso é muito ruim, né? Bom, pessoal, é isso aí. Bom, é isso aí, e a criança lá dando uns gritos lá.
super melhora simplesmente desintoxicando. Esse aparelho, o que é? O Hidrovitalis? Então, assim, nesse dia ela me ligou, falou, aconteceu alguma coisa, o Danilo tá muito agitado, muito nervoso, muito irritado. Eu falei, ele mexeu com alguma coisa diferente, ele brincou com alguma coisa diferente, ele comeu alguma coisa diferente? Ele mexeu numa geleca. Eu falei, o slime é altamente tóxico, ele é feito de solventes e essas crianças são altamente sensíveis. Não, mas não precisa ser criança sensível, né? O que a Anvisa faz nesse caso, né? A Anvisa que enche o saco de todo mundo, criando problema para todo mundo com questões absolutamente ridículas. Crianças, e com isso que é tão importante não faz nada, né? Ela fica proibindo a maconha porque acha que o cara vai ficar muito louco em tratamento de aquela outra droga do câncer. A fosfetanolamina. Fosfetanolamina proibiu pesquisa. Enche o saco essa dona Anvisa. E isso daí que tá cheio de metal tóxico para toda criança, não precisa ser autista não pode, metal tóxico não pode. O que ela faz nesse caso? Nada, eu tive crianças que com slime entraram em crise de asma e tiveram que ir pro consultório para fazer desintoxicação. Isso pode, né? Então, a desintoxicação ela é feita com aparelhos do Laboratório Nova Ciência, o PC Zapper e o Hidrovitalis. Para quem quiser essas informações sobre esses aparelhos, tem tudo na loja virtual, loja.jcbaldão.com.br. Tem uma ficha descritiva desses aparelhos. Sim, e só lembrando, muito importante, limpe sua casa com vinagre de álcool e sabão de coco. Não use produtos de limpeza, eles são muito tóxicos. Detergente de cozinha, sabão de coco. Tente ao máximo evitar que essas crianças fiquem expostas, até mesmo massinhas coloridas. Eu já tive muita criança com problema respiratório, tosse, rinite alérgica por causa de tinta guache, tinta acrílica, massinhas coloridas. Tudo isso nós temos que prestar atenção. Eu sei que não é fácil, eu sei que é possível. Eu já passei por situações com o meu filho e eu sei que posso partilhar isso com vocês, das coisas que a gente aparentemente tem até a intenção de estar ajudando e a gente atrapalha tudo. Por exemplo, no caso dessa geleca, as mães não imaginam o quanto isso pode ser deletério. E nós temos que estar atentos, sim. E só voltando a uma questão, alguns sintomas que vocês precisam prestar atenção são movimentos repetitivos que as crianças possam ter já a partir de 9, 10 meses, como se balançar, não se reconhecer no espelho. A partir de 1 ano e pouco a criança começa a se reconhecer, 1 ano e meio no espelho. Crianças masculinas, meninos, são 4 vezes mais sujeitos do que as meninas ao autismo. Outra coisa, gestantes que tomaram ácido fólico e que não tem uma enzima capaz de quebrar esse ácido fólico, MHTRF, elas podem intoxicar seu bebê. Por isso vale a pena metilar o ácido fólico, tomar metilfolato. Vitamina D hoje é um dos tratamentos usados como imunossupressor da inflamação cerebral. Isso precisa ser acompanhado por médico. O Dr. Cícero Gali Coimbra tem um programa onde ele tira todo o cálcio da vidinha da criança e dá 1000 unidades por quilo de vitamina D. Só que isso tem que ser acompanhado por exames de sangue, tem que ter médico acompanhando e as crianças começam a ter melhora do seu quadro, porque a vitamina D em doses muito altas funciona como imunossupressor e hoje sabemos que a doença autoimune está presente no autismo. Então tudo isso precisa fazer parte do olhar de quem tem o autista na família, de quem recebe o autista, os pediatras. Eu hoje percebo que eu estava muito pouco preparada antes do meu filho para reconhecer o autismo, e nós temos que reconhecer precocemente. A criança que não responde quando chamada pelo seu próprio nome, a partir de 4, 5 meses, a mãe chama, a criança busca com o olhar
sabe? Então é importantíssimo começar a observar. Isso faz parte do espectro autista, mas é possível evolução. Um diagnóstico de autismo não é fatal, não é determinante de uma vida que seja excludente. A criança vai poder evoluir, frequentar escola e se tornar autônoma sim, mas vai depender de nós termos esse olhar. Você está me fazendo lembrar uma conversa. Eu atendi ontem um avô de autista. Ele tem um filho que é genial, parece que ele tem muitas informações, falou que tem muita leitura. O fato de ter muita leitura não significa que a pessoa seja inteligente ou tenha bom senso. Aliás, não tem nada a ver com isso, inclusive. E a conversa que eu tive com ele é muito parecida com uma conversa que eu tive com os guardas. Eu estou com um consultório bem no centro da cidade, na 7 de abril, um prédio maravilhoso, um local, uma sala muito legal, bacana, etc. Mas tem muito dependente, químicos ali. Eu estava conversando com os guardas ali, que estão fazendo um policiamento intensivo, e ele falou uma coisa que eu faço uma ligação exatamente com a questão do autismo, do autista e dos dependentes, sobretudo de crack. A sociedade não está preparada para lidar com esse tipo de pessoas. Não está preparada para lidar com o problema do crack. Não se sabe o que fazer com essas pessoas. Tira de um lugar, vai para o outro, oferece albergue, eles não querem ficar porque eles querem estar na rua, eles querem ter liberdade, querem ter acesso às drogas, etc. E com o autismo me parece isso também. A medicina não está pronta, a sociedade não está pronta, as pessoas não estão prontas. A doutora Geisa está aqui falando do filho. O doutor Pagotto veio aqui, a doutora Poliana vieram aqui. E a pergunta é, os médicos estão encaminhando para a medicina integrativa a partir do momento que eles deixam o seu pilar de médicos e passam a sentar na cadeira dos pacientes. É só por intermédio do sofrimento próprio é que as pessoas estão dando um salto para a medicina quântica. Falei isso com a doutora Poliana, falei isso com o doutor Pagotto e falo isso com a doutora Geisa. Não como uma crítica, mas como um fato. No curso de pulsologia chinesa que ministramos no final de semana passada, o primeiro slide era esse. Quando você vai avaliar um paciente, pegar os pulsos, você tem que descer do pedestal do grande sabe-tudo, do terapeuta mágico, do grande médico, da pessoa que vai curar o outro para se colocar no mesmo patamar. E me parece que a questão do autista também é parecida no sentido de que não sabemos ainda lidar. Nem a sociedade, nem a medicina, ainda está se tateando as buscas. O que a gente sabe sim é que o nosso trabalho integrativo com a desintoxicação, com a medicina frequencial, com a acupuntura é um tanto quanto difícil. Já tentei trabalhar com autistas com acupuntura, é complicado, mas você pode trabalhar com laser, você pode trabalhar com outros tipos de estímulos, estão dando melhor resultado do que a resposta convencional, não é isso, doutora? É isso mesmo. E... Você tem 1 minuto para se despedir. Então, assim, eu só, para fechar, eu gostaria de lembrar que nós temos autistas grau leve, que inclusive entre nós muitos adultos são ASPs, ou síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo leve. Recomendo o livro O Estranho Caso do Cachorro Morto, que é um livro de ficção, cujo detetive é um autista, que é muito bom, e o livro do Oliver Sacks, neurologista já falecido, Um Antropólogo em Marte, que é a experiência com uma família inteira de autistas, e de uma forma muito hilária, ele vai colocando várias questões do autismo. Eu espero ter colaborado, sobretudo que o autista é um ser muito especial e eu me descobri uma mãe especial com o meu filho. Sabe? Eu acredito que o principal é isso. Uma das coisas do outro slide do curso de pulsologia que ministramos no final de semana era que a gente aprende com os contrários ou com os diferentes. Porque com os similares a gente caminha na mesma parelha e não aprende muito.